Senhor, nós chegamos a este momento trazendo aquilo que muitas vezes escondemos durante o dia: o medo, a inquietação, a sensação de não ter controle sobre tudo o que está acontecendo. Há momentos em que a vida parece um mar agitado e o coração se sente pequeno diante de tantas incertezas. E mesmo assim, estamos aqui. E isso já é um sinal de que, no fundo, ainda existe fé, ainda existe busca, ainda existe um desejo de não enfrentar tudo sozinho. Por isso, nós te agradecemos por este instante, por esta palavra e por essa oportunidade de parar e respirar na tua presença. Porque mesmo quando não percebemos, tu já estás mais perto do que imaginamos. Hoje, nós colocamos diante de ti as nossas tempestades. Aquilo que tem tirado a paz, aquilo que tem gerado ansiedade, aquilo que não sabemos como resolver. Colocamos também a nossa casa, a nossa família e os nomes que carregamos em silêncio no coração. E pedimos com confiança: aproxima-te de nós, mesmo quando não conseguimos te reconhecer. Fala ao nosso interior, mesmo quando tudo parece confuso. Porque hoje queremos guardar esta verdade. Quando a vida se torna tempestade, o Senhor não se afasta, o Senhor vem ao nosso encontro. Hoje a palavra de Deus nos conduz para dentro de uma cena marcada por medo, escuridão e instabilidade. Os discípulos estão no mar, à noite, enfrentando vento forte. E no meio dessa travessia difícil, algo começa a acontecer que transforma completamente o sentido daquela tempestade. Este evangelho nos convida a olhar para os momentos em que tudo parece fora de controle e a descobrir que, mesmo ali, Deus não está distante. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. O mar começou a se agitar, porque soprava um vento forte. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando viram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolhê-lo na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos leva para dentro de uma cena profundamente humana. A noite caiu, o vento se levantou, o mar perdeu a calma e os discípulos estão no meio da travessia, tentando manter o barco em movimento. É uma imagem que toca diretamente a experiência de tantas pessoas. Há momentos em que a vida perde estabilidade, os referenciais se confundem e tudo o que antes parecia firme começa a balançar. Por fora, a pessoa continua remando. Por dentro, sente que está lutando apenas para não afundar. Existe uma dor muito específica nesse tipo de travessia, a sensação de que Deus não está visivelmente presente justamente quando mais precisamos dele. O texto diz que já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Essa frase carrega um peso espiritual imenso, porque fala de fases em que o coração reza, espera, procura sinais, mas tudo parece silencioso. E esse silêncio, quando se prolonga, pode ser interpretado como distância, abandono ou ausência. Mas o Evangelho nos convida a olhar com mais profundidade para essa experiência. O silêncio de Deus nem sempre significa que ele se afastou. Muitas vezes significa apenas que a fé está sendo conduzida para além daquilo que sente, vê ou controla. Os discípulos acreditavam estar sozinhos no mar, mas não estavam abandonados. Jesus não havia desaparecido, ele estava vindo. E esse detalhe muda tudo. A ausência que eles sentiam era real como percepção, mas não correspondia à realidade mais profunda.
O céu não estava longe. O céu estava se aproximando sobre as mesmas águas que causavam medo. É justamente aqui que esta palavra se torna tão íntima. Porque talvez o momento em que o coração mais pensa que Deus está distante seja, na verdade, o momento em que Ele está chegando de uma forma que ainda não foi reconhecida. O Evangelho não nega a noite, não nega o vento, não nega o medo, mas revela que a presença de Deus pode se manifestar exatamente no lugar onde a alma se sente mais ameaçada. E isso já começa a transformar o significado da tempestade. Há momentos em que a vida se torna uma travessia difícil. O vento sopra contra, o esforço aumenta e tudo o que se pode fazer é continuar remando, mesmo sem enxergar claramente para onde se está indo. Os discípulos estavam exatamente assim. Não havia descanso, não havia resposta imediata, não havia uma presença visível que os tranquilizasse. Apenas esforço, resistência e uma sensação crescente de vulnerabilidade. Essa experiência toca uma dor muito real do coração humano. Sentir-se sozinho justamente quando mais precisa de ajuda. É quando a oração parece não ter resposta, quando as coisas não se resolvem, quando o silêncio se prolonga. E, aos poucos, nasce uma interpretação interior perigosa. A ideia de que Deus se afastou, de que Ele não está vendo, de que Ele não está agindo. Essa leitura do silêncio como abandono é uma das experiências mais difíceis da vida espiritual. Mas o Evangelho revela algo que muda completamente essa percepção. Jesus não estava ausente, Ele estava vindo. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento, ele já se aproximava, ainda que não fosse percebido. Isso significa que a ausência sentida pelo coração nem sempre corresponde à realidade. Muitas vezes é apenas a forma como a dor, o medo e o cansaço interpretam o momento. Há fases em que Deus não se manifesta de maneira evidente. Não há sinais claros, não há respostas imediatas, não há aquela sensação de consolo. Mas isso não significa que Ele não esteja presente. A presença de Deus não depende da percepção humana para existir. Ela continua atuando, mesmo quando não é sentida, mesmo quando não é compreendida. A sensação de abandono, então, é como uma noite sem lua, escura, silenciosa, difícil de atravessar. Mas não é uma noite sem céu. O céu continua ali, mesmo quando não é visto. E talvez seja isso que esta palavra esteja sussurrando hoje ao coração. O silêncio de Deus não é ausência. É muitas vezes o espaço onde Ele já está se aproximando de uma forma que ainda não foi reconhecida. Quando os discípulos finalmente veem Jesus, a reação não é alívio imediato, é medo. Eles não o reconhecem. Aquilo que deveria trazer paz, naquele primeiro instante gera confusão. E essa reação revela algo muito profundo sobre o coração humano. Nem sempre estamos preparados para reconhecer Deus quando Ele se manifesta de forma diferente do que imaginávamos. Existe uma expectativa silenciosa dentro de nós sobre como Deus deveria agir. Esperamos que Ele venha de forma clara, previsível, confortável, trazendo soluções rápidas e sinais evidentes. Mas o Evangelho mostra que muitas vezes Deus se aproxima de um modo que rompe essas expectativas. Ele vem no meio da tempestade, sobre as águas agitadas, em um cenário que já está carregado de medo. E por isso sua presença não é imediatamente compreendida. Essa dificuldade não nasce de má vontade, nasce do limite humano. O coração, quando está cansado, quando está pressionado, quando está atravessando incertezas, tende a interpretar o desconhecido como ameaça. E nesse estado interior, até mesmo a presença de Deus pode ser confundida com algo estranho, distante ou até assustador. Não porque Deus mudou, mas porque a forma como Ele se manifesta não corresponde àquilo que esperávamos. Isso acontece também na vida concreta. Deus pode estar presente em situações que não escolhemos, em processos que não entendemos,
em caminhos que não planejamos. Pode estar agindo em meio a mudanças, perdas, transições ou silêncios que, à primeira vista, parecem apenas desordem. E o coração, ao não reconhecer imediatamente, sente medo. Não porque Deus não esteja ali, mas porque ainda não aprendeu a identificá-lo fora das formas habituais. A presença de Deus é como alguém que bate à porta de um modo diferente do esperado. Não deixa de ser Ele, não deixa de ser presença, não deixa de ser cuidado, mas exige um olhar mais profundo, um coração mais atento, uma escuta mais sensível. E talvez seja isso que esta palavra esteja revelando hoje. O problema não é que Deus não esteja vindo. O desafio, muitas vezes, é reconhecer que Ele já está presente, mesmo quando não se apresenta da forma que imaginávamos. No meio da confusão, do medo e da incapacidade de reconhecer o que estava acontecendo, Jesus não começa explicando a tempestade. Ele não entra em detalhes sobre o vento, não justifica o momento, não oferece uma análise da situação. Ele faz algo mais profundo. Ele se revela: sou eu, não tenhais medo. E essa frase, simples e direta, muda completamente o ambiente interior dos discípulos. Isso revela algo essencial sobre a ação de Deus. Muitas vezes esperamos que Ele resolva primeiro o problema externo para então trazer paz. Esperamos que o mar se acalme, que a situação se organize, que as respostas apareçam. Mas o Evangelho mostra outro caminho. A paz começa antes da mudança externa. Ela começa quando o coração reconhece quem está presente no meio daquilo que está acontecendo. A frase de Jesus não elimina imediatamente a tempestade, mas reorganiza o interior, porque o medo não nasce apenas do que está fora, mas da sensação de estar sozinho diante daquilo que não se controla. E quando essa solidão é rompida pela presença de Deus, algo começa a se transformar por dentro, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Há momentos em que a única coisa que sustenta não é uma explicação, não é uma solução visível, não é uma resposta completa, é uma certeza silenciosa. Deus está aqui. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mesmo que tudo ainda esteja instável, essa consciência não remove automaticamente o vento, mas impede que o coração se perca dentro dele. A voz de Deus, nesse sentido, é como uma âncora lançada no meio da tempestade. Ela não impede o movimento das águas, mas sustenta o interior para que ele não seja levado pela desordem. E talvez seja isso que esta palavra esteja gravando hoje com delicadeza e força. Antes de mudar o cenário, Deus quer alcançar o coração. Porque quando o coração se alinha com a presença dele, até a travessia mais difícil começa a ganhar um novo sentido. O Evangelho termina com um detalhe simples, mas profundamente revelador. Quando Jesus entra no barco, eles chegam ao destino. Não há uma longa explicação, não há descrição detalhada do percurso final. Apenas esse movimento. Ele entra e o caminho se cumpre. Isso mostra que a presença de Deus não apenas consola o coração, mas também conduz a vida. Muitas vezes, a tendência humana é tentar atravessar as tempestades sozinho, sustentar tudo com a própria força, insistir no controle, acreditar que com esforço suficiente será possível resolver tudo. E isso cansa, porque há limites que não podem ser ultrapassados apenas com força humana. Há travessias que exigem mais do que resistência, exigem presença, exigem direção, exigem entrega. Permitir que Deus entre não é apenas um gesto simbólico, é um movimento interior profundo. Significa reconhecer que não se tem todas as respostas, que não se controla tudo, que não se sustenta tudo sozinho. É abrir espaço para que Ele participe, para que Ele conduza, para que Ele seja mais do que uma ideia distante. É deixar de carregar tudo isoladamente e permitir que a travessia seja compartilhada. E quando isso acontece, algo muda. Nem sempre o vento para imediatamente, nem sempre o cenário se transforma de forma instantânea, mas a direção se alinha, o caminho se torna possível,
porque já não se trata apenas de chegar por esforço, mas de ser conduzido por quem enxerga além da tempestade. A vida com Deus é como um barco guiado por alguém que vê o que nós não conseguimos ver, alguém que conhece a margem, mesmo quando tudo parece confuso no meio do caminho. E talvez seja isso que esta palavra esteja revelando hoje. Não é apenas sobre atravessar a tempestade, é sobre permitir que Deus entre nela, porque quando Ele entra, o caminho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a se tornar travessia com sentido, direção e chegada. O Evangelho de hoje não promete uma vida sem tempestades. Ele não diz que o mar sempre estará calmo, nem que o vento deixará de soprar, mas revela algo muito mais profundo e consolador. Deus não espera a calmaria para se aproximar. Ele entra exatamente no momento em que tudo parece mais instável. Isso muda completamente a forma de olhar para as dificuldades. Porque o problema não é apenas a tempestade em si, mas a sensação de atravessá-la sozinho. E é essa sensação que o Evangelho começa a desmontar com delicadeza. Os discípulos passaram do medo ao destino não porque o mar mudou primeiro, mas porque reconheceram a presença de Jesus no meio da travessia. Há momentos em que o coração busca explicações, respostas claras, soluções imediatas. Mas nem sempre é isso que vem primeiro. Às vezes, o que chega é uma presença. Uma presença que não responde a tudo de imediato, mas que sustenta, acalma e reorganiza o interior. E pouco a pouco, aquilo que parecia impossível de atravessar começa a ganhar direção. Talvez hoje a sua vida esteja marcada por ventos internos, ansiedade, medo, insegurança, silêncio, dúvidas que não se resolvem rapidamente. E no meio disso tudo, pode surgir a mesma pergunta dos discípulos: onde está Deus agora? O Evangelho responde de forma silenciosa, mas firme. Ele não está distante. Ele está vindo. Ele está mais perto do que você imagina. Quando o coração começa a perceber isso, algo muda. O medo já não domina da mesma forma. A confusão já não tem a mesma força. A travessia continua, mas já não é vivida no vazio. E é nesse lugar, onde a presença de Deus começa a ser reconhecida, que a alma encontra espaço para se abrir, se aquietar e, em silêncio, colocar diante dele tudo aquilo que ainda está agitado por dentro. Senhor, nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que hoje se parece como uma tempestade dentro de nós. Tu conheces o que está agitado, o que está confuso, o que tem gerado medo e aquilo que não conseguimos controlar. Tu sabes o quanto às vezes nos sentimos sozinhos no meio da travessia. Aproxima-te, Senhor, mesmo quando não conseguimos te reconhecer com clareza. Fala ao nosso interior no meio do vento, acalma aquilo que está inquieto dentro de nós e faz-nos perceber que nunca estivemos abandonados. Onde houver medo, derrama tua presença. Onde houver dúvida, faz nascer confiança. Onde houver cansaço, traz descanso. Entra no nosso barco, entra na nossa vida, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos e nos nossos caminhos. Ensina-nos a não tentar carregar tudo sozinhos, mas a confiar que, contigo, até aquilo que parece desorientado pode encontrar direção. Visita também a nossa casa, a nossa família e os nomes que agora apresentamos em silêncio diante de Ti. E dá-nos um coração capaz de escutar Tua voz acima de todo medo, guardando essa certeza: o Senhor está aqui, mesmo no meio da tempestade. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja oração. Será uma alegria rezar com você e por você. Compartilhe esta mensagem com alguém da sua família ou com uma pessoa que esteja enfrentando uma tempestade e precisa de paz, direção e esperança neste momento.
Se este evangelho trouxe luz para a sua vida hoje, inscreva-se no canal para acompanhar diariamente o Evangelho do Dia com reflexão.